Olá, muito boa tarde, iniciando o programa Tarde, já desse 25/1/2025. Se apresenta o ilustre entrevistado da nossa primeira pauta de hoje, doutor Tiago. Nosso primeiro entrevistado de hoje é o Dr. Tiago Luiz Vasconcelos e Silva, infectologista. Muitíssimo obrigado mais uma vez, programa Tarde já. Que possamos levar muita informação que precisamos. É que esperamos assim, levar essa pauta à frente, tudo pautado para a doença do período chuvoso, virose de inverno. Boa tarde, Sobraga. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com todos que estão acompanhando. Fica à vontade. Assim, para quem você já passou por outras vezes, fala um pouquinho da sua formação e esse amor pela área da infectologia. Eu sou formado há mais de 15 anos em medicina e há mais de 10 anos em infectologia. Eu faço acompanhamento hoje, principalmente em relação a pacientes que têm o vírus do HIV. E também faço acompanhamento em relação a alguns hospitais, elaborando protocolos e fazendo prevenções em relação a efeitos hospitalares. Basicamente, hoje, esse é o meu plano de ação atual. A gente tivemos em outros momentos aqui que foi falando das doenças tropicais, hoje a gente está com outra pegada que a gente vai, a nossa projeção de hoje é levar um pouco, aprofundar nas viroses de inverno, que são mais propícias às doenças desse período chuvoso. Exatamente, porque a gente sabe que, infelizmente, a gente está em um contexto multifatorial problemático, por assim dizer. Primeiro que a gente não é um dos estados mais ricos do Brasil, a gente é um dos estados mais pobres e uma grande parte da nossa população não tem acesso a um saneamento básico, não tem acesso a uma infraestrutura básica, não tem, por exemplo, uma rede de esgoto e tratamento de água disponíveis para essas pessoas. Então isso faz com que a pessoa fique exposta a muitas dessas doenças que agravam em períodos de chuva. Que é exatamente essas enchentes, junto com esse fator governamental associado ao fator da comunidade, porque a gente sabe que muitas pessoas fazem o descarte errôneo do lixo, então pessoas jogam lixo no bueiro, jogam lixo em terreno baldio, então esse lixo, na grande maioria das vezes, tem matéria orgânica, tem alimentos em decomposição, tem fezes, e quando ocorre esse período chuvoso e as enchentes, que inclusive está cada vez mais comum no nosso meio, essa água ela democratiza todo esse dejeto, toda essa matéria orgânica que é completamente contaminada e causadora de doenças. Então, entra dentro das suas casas, faz com que todo mundo ali que está sendo afetado pela enchente tenha acesso a esse material que é muito perigoso. Tipo assim, quem está propício esses vírus, esses fungos, essas bactérias que moram numa área que não tem saneamento mais, como você disse, que lhe falta informação, qual a prevenção que deve ter, os cuidados para evitar que aconteça algo mais sério? Primeiro de tudo é aquela prevenção básica do nosso próprio corpo, a prevenção individual, que seria tentar se alimentar bem, dormir bem, evitar estresse. Por quê? Porque dessa maneira você consegue manter uma imunidade preservada. Então, com sua imunidade preservada, você tem menos tendência a adquirir doenças e, com isso, mesmo adquirindo doenças, você tem menos tendência a complicações dessas doenças. As outras prevenções já são prevenções comunitárias, foi essas que eu falei anteriormente. Primeiro, jogar lixo no local correto. O lixo no local correto faz com que, durante esse período de enchente, matérias contaminadas não entrem em contato com as outras pessoas. Então, nada de jogar lixo em bueiro, nada de jogar lixo em terreno baldio, nada de jogar, às vezes, um animal morto, descartar também num terreno baldio, porque quando a água da chuva se eleva, todo esse material vai entrar em contato com qualquer pessoa que está ali no entorno dessa enchente. Então, basicamente, esses atos de prevenção são suficientes para poder, pelo menos, diminuir a probabilidade de se contaminar com dezenas, centenas de doenças que podem aparecer. Tipo assim, e nesse clima frio, quem que mais prolifera dentro dessas viroses? Assim, que a gente saiu de um tempo quente, bem, ainda no período chuvoso, o que é mais comum você encontrar no tempo frio e como é que se prolifera? Primeiro de tudo que período chuvoso, frio, faz com que as pessoas se aglomerem mais. Então, se as pessoas se aglomerem mais, síndromes respiratórias ficam mais comuns de ser transmitidas. Então, o próprio Covid, adenovírus, é, é, algumas
pneumonias bacterianas. Então, assim, a aglomeração de pessoas faz com que doenças respiratórias sejam com mais frequência transmitidas entre as pessoas. Fora isso, a própria enchente em si, como eu falei anteriormente, nesse contexto todo da enchente, que ele vai fazer com que as pessoas entrem em contato com o dejeto orgânico, existem doenças causadas por vírus, fungos, bactérias, protozoários, vermes, que vão afligir diretamente a pessoa. Então, é, 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 E. coli é uma bactéria que pode causar isso, salmonella, shigella, são bactérias que podem causar isso, cólera, é, a leptospirose, em relação a vírus, rotavírus, noravírus, adenovírus, em relação a fungos, então, criptosporídeo, isóspora, triciclóspora, em relação a protozoários, tem toxoplasmose, enfim, tem inúmeras doenças que podem ser transmitidas nesse entorno, nesse contexto das enchentes. E uma das coisas que previne tudo isso, seja a questão de doenças diarreicas agudas, que são as doenças que eu citei anteriormente, e as doenças que são caracterizadas como síndrome respiratória, que eu deixei para falar exatamente agora em relação a essa prevenção, é a higienização das mãos. Que a higienização das mãos é a maior prevenção de todas essas doenças que foi falado até agora, seja doenças diarreicas, seja síndromes respiratórias. Então, se você fizer a higienização correta das suas mãos, você consegue se prevenir em 70% de todas essas doenças que eu falei. Porque na grande maioria das vezes, essas doenças diarreicas são causadas pela ingestão de alimentos ou água ou objetos contaminados por esses micro-organismos. E no caso da síndrome respiratória, a mesma coisa. Você contamina suas mãos e leva ao contato com a mucosa. Então, se você fizer a correta higienização das mãos, todas essas doenças que eu falei, você com que vai fazer com que você diminua o ciclo de transmissão dela. Agora, ocorreu uma enchente. A enchente entrou na sua casa. Aí já é uma outra situação. Você já teve contato, então você tem outras maneiras de prevenção. Primeiro, jogar fora tudo que não pode ser reaproveitado. O que é que não pode ser reaproveitado? Tudo aquilo que não pode ser limpo. Então, objetos que absorvem, isso tudo tem que ser jogado porque existem dezenas, centenas de micro-organismos que podem levar a doença da pessoa que estava convivendo naquela casa, tá? Então, fazer o descarte das coisas corretas, aquelas coisas que podem ser aproveitadas, fazer a limpeza de uma maneira correta. As pessoas devem evitar o contato com a água das enchentes, o contato prolongado, de preferência usar botas de borracha, luvas de borracha. Se não tiver acesso, pode utilizar sacos duplos, triplos, para poder evitar, de fato, contato com essa água. E principalmente não se alimentar de alimentos que foram contaminados por essa água e nem de ingerir a água que está contaminada também. Como é que eu faço isso? Própria fervura da água é o suficiente para poder torná-la potável. Ferve ali por uns 5 minutos, ela já está apta ao consumo. Como é que eu vou lavar os objetos? Você pode usar o hipoclorito, que é a água sanitária que a gente conhece. É um copo de água sanitária, coloca num balde ali de 20 litros de água, você pode lavar esses objetos que forem reaproveitáveis para poder torná-los consumíveis outras vezes. Talheres, objetos que são mais de uso pessoal. Pega um copo de água sanitária, completa com 1 litro de água potável, deixa submerso ali meia hora, já está disponível para ser utilizado novamente. Então, assim, se você tiver esses cuidados de prevenção e esses cuidados depois da prevenção em relação às enchentes, você consegue diminuir muito a probabilidade de você obter todas essas doenças. Na grande maioria das vezes, são doenças que são simples, são quadros diarreicos, que são, na grande maioria das vezes, autolimitados, mas se não for tomado certo controle, certo cuidado, eles podem levar à desidratação, e a desidratação pode levar, inclusive, à morte. Então tem que se fazer um cuidado maior. Sinais de alerta, procurar um médico para poder fazer o diagnóstico. Mas a gente acabou de ver, existem várias causas de micro-organismos que podem causar doença. Então você está com uma dor abdominal que está muito forte,
está com vômitos incoercíveis, são aqueles vômitos que não param de jeito nenhum. Ou se for criança, a criança está ali, não brinca, está ali dormente, está sonolento. Deve-se procurar um médico para se poder fazer uma hidratação correta, nem que seja parenteral, porque muitas vezes o vômito impede a ingestão oral. Então, na grande maioria das vezes, nesses casos graves, é o ideal fazer a hidratação parenteral, só é feita em ambiente hospitalar, na grande maioria das vezes. Então, nesses sinais de alerta, procurar sempre o atendimento médico. Sintoma e diagnóstico. Tipo assim, diante de todas as viroses, tantos fungos, tipo assim, como é que eu vou diferenciar um de outro? Existem algumas doenças que têm certas peculiaridades. Por exemplo, na cólera, a gente vai ter as fezes como se fosse aquele caldo de arroz, esbranquiçadas. No caso de febre tifoide, que é uma outra doença que também pode aparecer nesses casos de enchente, normalmente uma diarreia aguda, que normalmente dá manchas no corpo, pode causar complicações como perfuração intestinal, no caso de giardia, pode apresentar gordura nas fezes. Então, assim, dependendo do tipo de consistência, volume dessas fezes, a gente consegue fazer mais ou menos um diagnóstico diferencial desses micro-organismos. E exames laboratoriais também ajudam, porque o hemograma, por exemplo, ele muda de acordo com o tipo de micro-organismo que está afetando. Se for bactéria, ele muda para um jeito, se for vírus, ele muda para outro. Então, através de exame clínico e de exame laboratorial, é possível, em alguns casos, fazer o diagnóstico desses micro-organismos. Mas, na grande maioria das vezes, isso não é possível. E aí, com isso, o tratamento passa a ser uma hidratação vigorosa, que é de fato o que mais complica, que é o que mais pode causar danos, inclusive mortalidade nas pessoas, e o que a gente chama de tratamento de suporte. Tá com dor de cabeça, remédio para dor. Tá com febre, remédio para febre. Dor de barriga, remédio para dor de barriga. De acordo com o sintoma, a gente faz o tratamento baseado naquilo ali. E, tipo assim, quando você fala de fungo, bactéria e vírus, tem alguma proximidade um outro, ou um pode encarregar, um puxar a outra? Não, pode acontecer da gente ficar doente das três coisas ao mesmo tempo. Infelizmente, isso pode acontecer. As arboviroses, por exemplo, dengue, zika, chikungunya, são doenças que também pioram no período da chuva. Como a gente sabe, as três doenças são arboviroses, são causadas não, tem como vetor o Aedes aegypti, no caso a fêmea. Então a fêmea ela suga o sangue do ser humano e vai depositar os ovos na água parada. E enchente é o quê? É água parada. E o Aedes aegypti, cada vez mais ele tem se adaptado tanto ao ambiente urbano, que ele já nem precisa de que a água seja limpa para poder eclodir os ovos. Ele já consegue até eclodir em água ali que está parcialmente suja já. Então a enchente é o prato cheio para a disseminação do vetor que causa essas três doenças. E dependendo do caso, pode ser que a gente pegue até as três doenças juntas, se o mosquito estiver com essas três doenças. Porque, naturalmente, o mosquito dificilmente ele nasce com vírus. Diferentemente do que a gente pensa, para o vetor causar doença em uma outra pessoa, ele precisa picar num doente primeiro. Então, aqueles cuidados que normalmente a gente tem, usar repelente, ficar em repouso ali no seu quarto, colocar é, 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 telas nas janelas, esses cuidados têm que ser redobrados quando você adoece. E muitas vezes você pensa, não, adoeci, eu não vou mais fazer nada, eu não preciso mais me prevenir. Mas pelo contrário, se você adoecer por qualquer uma dessas três doenças, aí é que você tem que intensificar esses cuidados de prevenção, porque se o mosquito picar você, ele vai se contaminar e vai ser passivo e vai conseguir contaminar as pessoas que estão ali ao redor. E dependendo do caso, ele pode se contaminar ao mesmo tempo com os três vírus e causar os três doenças ao mesmo tempo na pessoa. Aí ele vai picar um doente e pode levar. E sai picando todo mundo que está saudável e quem ela picar vai adoecer. Tipo assim, e é possível tratar três no mesmo tempo, mas você faz assim. Não, aí o tratamento das três é o mesmo. Não existe medicamento específico. Ele entra naquele grupo de doenças que eu falei anteriormente, a hidratação e sintomáticos. Agora, lógico, a gente sabe que, principalmente no caso da dengue, uma doença que pode complicar para febre hemorrágica.
Então, nesse caso, a mortalidade aumenta bastante. Então, procurar atendimento médico quando tiver sinais de gravidade. Quais são os sinais de gravidade? Dor abdominal, sonolência, como falei anteriormente, no caso da DEI, quando tiver sangramentos, principalmente de hemorragia, tá escovando os dentes, sai o sangue, por exemplo, pode acontecer. Então, nesses casos que tem esses sinais de alerta, a pessoa tem que procurar o atendimento médico para se poder fazer um tratamento mais vigoroso. E o tratamento mais vigoroso é hidratação, porque não existe um medicamento específico para isso. Em Então, relação ainda à prevenção, em relação a essas arboviroses, lembrando que o Aedes, a fêmea, ela não posta os ovos dentro da água. Ela posta os ovos no recipiente ali, meio que ao nível da água, porque para quando tiver uma chuva ou algum outro fenômeno que essa água aumentar de nível, ela alcança o ovo e dessa maneira que o ovo vai eclodir e tudo. Então, quando a gente fala em relação à prevenção, que a gente tem que derramar a água que está nos recipientes das plantas, por exemplo, não é só isso. Você tem que derramar a água que está no recipiente das plantas e higienizar com água e sabão, que é para poder eliminar aquele ovo doente que está ali ainda. Porque aquele ovo, se não entrar em contato com a água, ele pode durar até um ano. Ele pode até por 365 dias esperar com que ele entre em contato com a água e daí eclodir e fazer todo o desenvolvimento para se criar um Aedes aegypti adulto. no ano passado teve uns casos que foi, inclusive, que não vai citar, mas que foi a mãe, foi os filhos, que o criador era a própria casa dela, né? Não, na grande maioria das vezes, o criatório é a própria casa. Mas é aquela coisa, a prevenção é um ato cívil. Então, se eu tenho um quarteirão, por exemplo, com 50 famílias morando, não, o quarteirão é pequeno para 50 famílias. Vamos supor que eu tenho uma área com 50 famílias morando. 49 famílias estão fazendo tudo direitinho, mas uma família não está tendo esse cuidado, ali é o suficiente para deixar todos em risco. Então, todas as maneiras de prevenção do combate ao vetor dessas arboviroses é um ato de prevenção tanto para nós como para a comunidade em geral. Até, e principalmente na época chuvosa, que como a gente sabe, como a gente acabou de falar, é necessário contato com a água para que o ovo se desenvolva. E quais as complicações que poderão vir quando ela não é tratada de forma adequadamente? Quando a água não é tratada, Não, tipo, como uma virose, uma doença. Vamos voltar para a doença, as viroses velhas. O paciente chegou até o senhor, você fez a recomendação, ele não seguiu, viu aquilo ali, ele pode ter uma complicação pior do que ele. pode ter vários. O óbito é uma das coisas que pode acontecer. Mas o vírus, na grande maioria das vezes, dependendo da doença, pode causar meningite, endocardite, doença no sistema nervoso central. Então, assim, praticamente todos esses problemas que a gente conhece, principalmente em órgãos nobres, eles podem complicar e, se não matar, pode piorar muito a qualidade de vida da pessoa. Grupo de risco, pessoa que tem uma obesidade enorme, tem alguma. A grande maioria das vezes, os grupos de risco, nesses casos, são extremos de idade. Então, crianças ali com menos de 5 anos e os idosos, normalmente eles tendem a ter complicações da doença. Não são apenas eles, mas eles têm um pouco mais de tendência a ter complicações dessas doenças. E também aquelas pessoas imunossuprimidas. Quais são as pessoas imunossuprimidas? Pessoas que têm câncer, por exemplo, que fazem tratamento exatamente para diminuir a imunidade, pessoas que têm a AIDS, não HIV, as pessoas que têm a AIDS, que é diferente o HIV da AIDS, o HIV é só o vírus. Uma pessoa que tem HIV hoje vive tão bem como qualquer outra pessoa, mas se a pessoa que tem um HIV não fizer o tratamento correto, ela pode vir a desenvolver a AIDS, que é a doença terminal, que é caracterizada pela queda da imunidade, tornando-os grupos de risco, tá? E pessoas que fazem uso de corticoide, por exemplo, a longo prazo, como por exemplo pessoas que têm lúpus ou outras doenças autoimunes. Então, basicamente, esse grupo de pessoas são pessoas que tendem a ter, podem pegar com mais frequência essas doenças e também, quando pegam, podem tender a ter complicações dessas doenças também. Saúde pública, tipo assim, nem todo cidadão tem acesso a um plano de saúde, uma atendimento particular. Aqueles que dependem da saúde pública, como é que está no nosso Brasil, a procura e o atendimento, como é que está hoje no dia a dia? Enfim, como a gente conversou anteriormente,
não existe um tratamento específico no caso de vírus, por exemplo. Para bactérias até existe alguns antibióticos, mas são antibióticos que são relativamente acessíveis. Fungos, existem os antifúngicos que são relativamente acessíveis no Sistema Único de Saúde também. Então, assim, o fato de ser público ou particular, nesse caso, em relação ao tratamento, teoricamente não é para ter muito problema, porque o tratamento, nesse caso, como a gente falou, é hidratação, mas botar um sorozinho ali na veia, fazer sintomáticos. E no caso de antibióticos, são antibióticos que são de fácil acesso para a população. Sim. E as prevenção, tipo assim, voltando mais um pouquinho na saúde pública, as prevenção das violências de inverno, o que, que a gente percebe que o Estado, o município está investindo que possa dar melhoria e o retorno para a população? Em relação ao governo, o que tem que se fazer é melhorar a infraestrutura. Infelizmente, no Brasil, muitas pessoas não têm acesso ainda a uma rede de esgoto, por exemplo. E, infelizmente, o Piauí não é um dos estados mais ricos do Brasil, então, muito provavelmente, muitos piauienses não têm acesso a essa rede de esgoto, por exemplo, saneamento básico. Mas com a melhora dessa infraestrutura nessas cidades, porque em cidade quer dizer aglomeração, melhorando a infraestrutura como um todo, tratamento de água, rede de esgoto, é um dos fatores que vai fazer com que a gente previna. E o outro fator é aquele fator que a gente conversou anteriormente, descarte do lixo no local correto, por exemplo, para poder exatamente evitar que, quando se tem essas enchentes, um esgoto que não está bem tratado, ou um esgoto que está a céu aberto, ou um animal que está morto, a carcaça de um animal ali, ou dejetos de fezes, ou próprios dejetos de matéria orgânica, alimentos podres, contaminados, não cheguem e fiquem em contato direto na nossa pele ali, quando você tem uma enchente, por exemplo. Nós passamos por 2 anos atrás, um período pandêmico, que muito se fala, que ficou sobrecarregado todo o sistema de saúde. O que ressaca e trouxeram para o dia a dia de hoje? Como é que está o meio da área que eu trabalho, do infectologista, na doença respiratória? Teve muitas sequelas da pandemia? Covid ainda está muito cedo a gente falar em relação às sequelas, porque ainda está muito recente. Mas a gente ainda não aprendeu o que deveria ter aprendido. O que era que a gente deveria ter aprendido? Higienização das mãos. Higienizar as mãos é imprescindível. Então, saiu do banheiro, tem que higienizar as mãos. Antes de se alimentar, tem que higienizar as mãos. É coisa que nós aprendemos no colégio ali quando éramos crianças, mas que muitas pessoas não acabam não fazendo isso. E as crianças que estão ali usando os adultos de modelo acabam não fazendo também. Então, por exemplo, a toxoplasmose. A toxoplasmose é uma doença que também pode ocorrer em época de enchente. Hepatite A também é uma doença que pode ocorrer em época de enchente. Mas por quê? Porque são micro-organismos, no caso, hepatite A vírus, toxoplasmose, em protozoário, que ele vai poder, ele fica normalmente em um objeto, maçaneta de porta, menu de restaurante, que a gente às vezes pensa que não tem sujeira nenhuma, maçaneta de porta, como eu falei anteriormente, qualquer suporte manual que você tiver, segurando no ônibus, corrimão, chale na cadeira, são locais que pode ter vírus da hepatite A, são locais que pode ter o toxoplasma. Então, se você tem acesso a esses locais, não higieniza as mãos, e aí vai comer, ou coça os olhos, entra em contato com alguma parte da nossa mucosa, você vai adoecer daquilo ali. Então, a higienização das mãos é, como eu falei, imprescindível para evitar praticamente todas as doenças. E a outra coisa que a gente não aprendeu em relação ao Covid, o uso da máscara. A máscara, o objetivo fundamental da máscara, lógico, vai proteger a pessoa que está utilizando. Mas a grande função da máscara é evitar a disseminação da saliva contaminada. Porque o Covid, por exemplo, assim como o metapneumovírus, que é esse último vírus que estão falando, que veio da China, e como qualquer outro vírus respiratório, no nosso dia a dia, ele não fica em suspensão no ar. Se eu tiver com uma dessas viroses, eu não estou liberando ele no ar. O que acontece é que ele está saindo na minha saliva, que quando a gente fala, a gente libera essa saliva. E essa saliva é que está contaminada por esses vírus. E estudos falam que até 1 metro de distância eu estou contaminando todo o ambiente. Então, ó, essa mesa aqui, se eu tivesse doente,
estaria toda contaminada. Uma pessoa desavisada que chegasse, pegasse aqui na mesa, não ia lavasse as mãos e entrasse em contato com a mucosa, estaria pegando a doença que eu estou tendo aqui agora, como, por exemplo, um Covid. Então, para que serve a máscara? Para os doentes também, principalmente. Então, se eu estou com Covid, uso a máscara para poder exatamente evitar que a minha saliva contaminada entre em contato com a pessoa ou com objetos que podem indiretamente infectar outras pessoas. E isso vale para qualquer tipo de gripe. Então, muitas pessoas adoecem, gripam, andam por aí, vão para a escola, vão para o shopping. Lógico, não estou dizendo que pessoas gripadas têm que ficar em isolamento. As pessoas que estão gripadas têm que usar a máscara. Ah, mas é alergia. Não, não importa. Você está tossindo, você está com coriza, está tendo febre, use a máscara para poder evitar de disseminar aquele vírus, seja Covid, seja gripe normal, seja adenovírus, seja rinovírus. Existem aí dezenas, centenas de vírus que podem ser transmitidos. E o uso da máscara pelas pessoas doentes vai poder evitar grandemente que pessoas e objetos se contaminem pela saliva contaminada. Com a novas tendências, os meios tecnológicos, o que está mudando, que vem para modernizar o campo da infectologia? Nessa casa aí é vacina. Não vacina mesmo? Vacina é uma a principal coisa que tem, porque Covid causou pandemia porque ocorreu uma mutação nesse Covid, que ele acabou se tornando relativamente novo para a população. Então, o problema do Covid é exatamente esse. Muitas pessoas adoeceram, apesar da porcentagem de mortalidade ser baixa, mas uma porcentagem de número muito grande acaba sendo muitas pessoas. Então, por isso que muita gente morreu durante a pandemia do Covid. Por exemplo, se eu falar que a mortalidade, por exemplo, é 1%. 1% de 10 é uma pessoa, mas 1% de 1 milhão já é muita gente. Então, muitas pessoas acabaram morrendo por causa disso. Mas é um vírus que tem uma mortalidade pequena e hoje já tem vacinas que estão bem melhores estudadas do que aquelas primeiras vacinas que foram ofertadas. Então, hoje já vale a pena, muito mais do que qualquer outra coisa, você se vacinar. Hepatite A, também tem vacina. Você tem probabilidade de poder se vacinar contra esse vírus, para poder evitar que você se contamine num período de enchente, por exemplo. Lógico, não precisa nem de enchente para que você tenha um contato ao vírus da hepatite A. Uma pessoa que está doente, por exemplo, vai ao banheiro, defeca, não enxuga as mãos, não higieniza as mãos, vai abrir a porta, já suja de fezes ali, a maçaneta da porta. Quando a pessoa chega, abre, você nem percebe, está com a mão contaminada. Não higieniza, vai comer, você se contamina. Então, essa maneira é a maneira mais básica de se contaminar por esses vírus que causam principalmente doenças diarreicas e doenças respiratórias também. Então, mais uma vez eu bato na tecla. A higienização das mãos é fundamental na prevenção de qualquer tipo dessas doenças. Ah, eu vou ficar que nem doido dando com álcool gel no bolso. Não precisa disso. Se puder, se quiser, não é exagero. Eu, por exemplo, eu ando com meu álcool gel sempre. Mas o que eu quero que as pessoas façam, que as pessoas, inclusive, entrem no automático das pessoas, é higienizar as mãos, que é uma coisa que, infelizmente, muitas pessoas não fazem. Eu acredito que 10% da população aqui no Brasil higieniza as mãos da maneira correta. Então, logicamente que higienizar as mãos também de qualquer jeito não adianta, não é só molhar a mão com água e pronto, tá no ponto. Tem que molhar com água, usar sabão, friccionar, fazer toda a limpeza de maneira correta, exatamente para poder evitar. E, eventualmente, se você tiver tido contato com algum micro-organismo possa lhe causar doença, se você higienizar as mãos, você vai estar livre. Você pode ter ali na sua mão 20 tipos diferentes de micro-organismos que você se infectou ali no seu dia a dia, mas ao higienizar as mãos, você vai se proteger de todas elas. Você vai tirar todos aqueles micro-organismos do seu contato e você consegue viver bem sem nenhuma dessas doenças. Então, tipo assim, com todo o impacto que a gente vê pela pandemia, falta a população ter mais conscientização e autocuidado, né? Exatamente, o autocuidado é imprescindível. Se a população tivesse todo esse autocuidado, com certeza a gente não teria tantos casos de
Covid como tivemos, não teríamos tido tantas mortes como tivemos. Até porque países que são mais bem educados no sentido de higienização foram países que tiveram menos mortalidade, foram países que tiveram menos casos. Então, isso é completamente, diretamente ligado a esses hábitos de higiene, tanto a contaminação quanto a presença de complicações dessas doenças. O senhor já está mais de 15 anos nessa área, e, assim, vamos conceituar assim o todo, dentro da ciência que você está se aprofundando na infectologia. Quem vai adentrar nessa área, assim, o que que vai encontrar, tipo assim, de obstáculo no caminho? Não, o obstáculo maior é exatamente isso. Então, a gente tem que ser aquele serviço de água mole e pedra dura. Por exemplo, eu falei para você, Persistir, né? falei para você que eu trabalho em hospitais prevenindo infecções em hospitais. E profissionais de saúde, médicos, é a principal classe de, como é que eu posso falar, que dá mais trabalho em relação à higienização das mãos, em relação ao uso de adorno dentro do hospital. Então, assim, nem sempre a não realização desses atos de higiene está ligado a conhecimento. Muitas vezes enfim, não é só A falta de confiança confiança. demais, né? Viu? O cara confia Não demais. diria nem isso, eu diria mais negligência e responsabilidade mesmo. Muitas vezes a gente pensa que as coisas não vão acontecer com a gente e a gente acaba negligenciando muita coisa. Aí puxando pro lado da comunidade, não é dizer que eu entendo, mas eu até vejo que não é uma coisa de outro mundo que acontece, uma coisa de outro mundo que uma população às vezes por falta de informação não realiza esses atos de higiene. Até porque hoje em dia o acesso à internet, hoje quase todo mundo tem acesso à internet. Na internet tem você pode ter acesso a todos esses cuidados. Acredito que a grande maioria da população hoje até tem acesso à informação. Agora, o que falta de fato é a ação, fazer com que as coisas aconteçam. E esse é o maior obstáculo que nós, infectologistas, por exemplo, encontramos. Em relação a exames laboratoriais, por exemplo, a gente tem um certo problema em relação a fungos, em relação a bactérias, em relação a vírus, em relação do que se refere a como pode dizer, caracterizar cada um. Por exemplo, como eu lhe falei, dificilmente você vai conseguir dizer qual tipo de vírus uma pessoa com uma síndrome respiratória aguda está. Você vai saber do Covid, por exemplo, porque foi um vírus que foi desenvolvido ali um exame específico. Mas tem outras dezenas de vírus que não têm esse exame. Mas lógico, não vai afetar muito em relação ao tratamento, porque o tratamento acaba sendo o mesmo por não existir um arsenal terapêutico específico para cada tipo desses vírus. E em relação às bactérias, é a mesma coisa. Mas em compensação, a gente tem até um arsenal relativamente melhor para antibiótico. Fungo também. Então, assim, a tendência é que com o passar do tempo ocorra melhoras em relação a isso. Mas no que se refere a bactérias, por exemplo, uma outra coisa que é muito complicada é a automedicação. E também até amigos médicos que prescrevem antibióticos de maneira errada, na hora errada. A gente sabe que antibiótico prescrito errado, utilizado de maneira errada pela pessoa, vai criar resistência que, com o passar do tempo, quando a pessoa for precisar utilizar, não vai fazer aquele efeito. Então, isso aí é um outro obstáculo que é muito grande para nós infectologistas. Mas é aquela coisa, nosso trabalho é de formiguinha. É água mole, pedra dura, insistir, ter resiliência para poder fazer com que tudo funcione da melhor maneira possível. Porque funcionando da melhor maneira possível fica bom para todos. Muitíssimo obrigado. Conteúdo acima da média. Dê um conselho aí para quem vai iniciar agora nesse campo. Está formando, vai entrar. Só para finalizar, aquele acadêmico que está finalizando o curso e quer se tornar um infectologista de sucesso, eu vou me inspirar no Dr. Tiago. Não, para aquela pessoa que está se formando, tem amor pelo que faz. Lógico, só o amor não é suficiente. Você vai ter que ter o retorno, mas você fazendo tudo direitinho, trabalhando de uma maneira correta, não negligenciando coisas básicas, que é uma das coisas que é mais
prejudicial hoje em dia, você já vai conseguir ter um bom espaço aí no mercado de trabalho e principalmente vai poder desenvolver sua função primordial, que é prevenir e curar as doenças de uma maneira correta. Se atualizar sempre, porque diferentemente de outras coisas, a medicina, principalmente a infectologia é uma área, inclusive, principalmente agora, que está sempre dinâmica, tá ali sempre aparecem coisas novas, sempre aparece medicamento novo, sempre aparece vírus novo, sempre pode aparecer uma pandemia nova. Então é sempre necessário você estar ali é, atenta às coisas novas que podem ali aparecer, mas sempre lembrando que hábitos velhos, simples, também são importantes. Higienização das mãos. Higienização das mãos é o processo mais fácil, é o processo mais rápido, é o mais eficaz para se evitar infecções em geral. E mesmo assim a gente negligencia isso, independente se é pessoa normal, independente se é pessoa normal que eu digo não da área da saúde, seja da área da saúde. Então, é não negligenciar coisas simples, coisas básicas para se poder sempre ter resultados mais efetivos. Doutor, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Tirar esse tempo para participar de papo tão esclarecedor com a gente do programa Tardear e levar esse conteúdo com muita decência, com muita precisão para nosso todo o público do Tardear, que hoje nós estamos em vários contextos, saindo aqui de Teresina para ir para o Brasil e o mundo, porque a internet é Globalizado. entendeu? Então, aqui está nós pensado e projetado, mais uma vez, presentinho Olha, para o senhorzinho vier conosco aqui 10 vezes, vai levar 10 canecas, muito e obrigado, o muito convite já obrigado. fica feito para voltar outras vezes. Então, mais uma vez, eu que agradeço o espaço e espero outras oportunidades de estar aqui conversando com vocês, porque sempre é bom a gente tentar conversar para passar informação para todos. Veja aí, se tá. Toda vez, acho que deu alguma mudança. Em vista de vai ser mudando para não ficar repetitivo. A gente Não, com mudou, certeza. mudou um pouco aí. Ah, ficou bem diferente do primeiro. Muito bom A mesmo. evolução, a marca já mudou um pouquinho a logo. Mais uma vez agradecer. Então, vamos, Sabrina, vamos fazer nossa foto para nós, nosso registro para a gente